Olá, gente. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai abordar mais um tema aqui da monitoria, certo? Um dos temas que é bastante importante e o que a gente vem estudando por maior período de tempo, né? A gente consegue ver essas lesões de cistos e tumores odontogênicos desde a patologia bucal. Então, a gente só vai acrescentar mais algumas lesõezinhas aqui, o resto vai ser revisão, tá bom? Então, vamos lá começar. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os tumores odontogênicos, certo? Que são lesões incomuns que tipicamente se apresentam como indolores, certo? Duras e com expansão lenta, tá bom? Elas compreendem boa parte das lesões benignas, certo? E dois tumores, eles são mais comuns, localmente invasivos e têm propensão para envolver a maxila, certo? Que a gente tem como mais comum o ameloblastoma e o mixoma odontogênico, certo? A gente sabe que os tumores, eles têm uma determinada classificação, certo? Alguns deles, eles têm de origem do epitelial, outros tumores, eles têm de origem do mesenquimal, certo? E outros tumores, eles têm origem mista, que seria tanto por parte do epitélio quanto por parte do mesenquimal, certo? A gente vai abordar o ameloblastoma, o tumor odontogênico epitelial classificante, o TOA, certo? O tumor odontogênico adenomatoide. De mesenquimal, a gente vai abordar o mixoma e o cematoblastoma, e de misto, a gente vai falar sobre o fibroma ameloblástico e o odontoma, certo? Começando pelos tumores de origem epitelial, a gente vai começar logo falando sobre o ameloblastoma, certo? Que é uma lesão que possui um maior impacto clínico, certo? Devido ao seu crescimento expansivo e de forma exacerbada, né? A gente sabe que se o ameloblastoma ele não for tratado, ele nunca vai parar de crescer, podendo chegar a tamanhos exorbitantes, certo? Ele é localmente invasivo e perfura as corticais, tá? Possui um crescimento lento, tá bom? Possui altos índices de recidiva, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento dessa alteração, certo? E o que é que a gente tem que fazer para diminuir essas recidivas. E necessita de uma abordagem radical, justamente por conta de diminuir os riscos de recidivas, tá bom? Ele pode se apresentar como um ameloblastoma sólido ou multicístico, certo? Que é o considerado mais comum, tá? O unicístico, onde ele vai ter três padrões, né? Que seria o mural, intraluminal e o luminal, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, principalmente em relação ao tratamento, que muda. E o periférico, certo? Que é mais raro, que vai afetar principalmente regiões de tecidos moles, certo? Em relação ao ameloblastoma sólido, ele é comum entre a terceira e a sétima década de vida, não possui uma predileção por sexo, certo? Atinge grandes dimensões, como eu falei para vocês, se não tratado, pode atingir dimensões exorbitantes, certo? Aumento de volume intrabucal, a gente consegue ver um aumento de volume na região onde está próximo ao tumor, certo? Devido ao seu crescimento expansivo, quando a gente vai fazer essa palpação, a gente sente uma palpação mais endurecida, certo? Ele é multilocular, certo? A característica radiográfica dele, para ajudar a gente no diagnóstico, é os famosos favos de mel ou bolhas de sabão, certo? O aspecto radiográfico, tá bom? O ameloblastoma, ele vai ocasionar uma reabsorção em lâmina de faca, tá bom? É associado a dente incluso, na maioria dos casos, e aí vai ocasionar deslocamento dentário, principalmente por conta do seu crescimento expansivo, tá bom? Já em relação ao unicístico, gente, ele vai, diferentemente do sólido, ele vai atingir principalmente a segunda e a quarta década de vida. Não tem predileção por sexo também. Tanto o sólido quanto o unicístico, ele tem uma predileção pela região posterior de mandíbula, tá bom? Mas também podem acometer outras regiões, tais como maxila, certa região anterior. O unicístico, ele possui um aspecto unilocular, certo? A gente vai mostrar uma imagenzinha para vocês. E geralmente está associado a dente incluso e também vai ocasionar reabsorção radicular, certo? Já em relação ao tratamento, vai depender do tipo de ameloblastoma que a gente está tratando, se vai ser o sólido ou o unicístico, certo? Eles vão ter tratamentos diferentes. A região a ser acometida também faz parte da forma de tratamento que a gente vai recorrer, certo? Existem diversas formas de tratamento, tá bom? E a preferência e a habilidade do cirurgião que vai entrar aí e decidir na melhor conduta para o paciente, certo? E a gente tem dois tipos de tratamento para ameloblastoma, sendo ele o radical e o conservador,
tá bom? A gente pode fazer tanto a marsupialização quanto a descompressão e a enucleação da lesão, a depender do tamanho da lesão, certo? O tratamento radical, ele é o considerado mais adequado. Por quê? Porque o ameloblastoma, principalmente quando a gente está de frente a um ameloblastoma unicístico de padrão mural, certo? A gente tende a ir para o tratamento radical. Por quê? Porque o padrão mural do ameloblastoma unicístico, ele atravessa os tecidos, ele se dissemina sobre os tecidos. Então, ocasionalmente, vai proporcionar ao paciente um elevado índice de recidiva, tá bom? Então, por isso que a gente faz uma ressecção, ou em bloco, certo? Ou parcial, ou então a gente faz a retirada do tumor com algumas terapias adjuntas, certo? Que a gente pode utilizar a solução de Carnoy ou a crioterapia, são as mais utilizadas, junto à osteotomia periférica. Para quem não sabe, a solução de Carnoy ela vai ocasionar uma necrose, certo? Na região ali periférica, assim como a crioterapia, certo? Onde a gente vai deixar por um período de tempo e ele vai fazer com que as células, né, daquela região mais superficial morram, certo? Ocasionando necrose daquela região. A osteotomia periférica ela também vai funcionar com o mesmo estilo, né, da solução de Carnot e da crioterapia, na tentativa de retirar como posso falar, a região, né, que foi acometida, a fim de diminuir os riscos de recidiva, tá bom? O segundo tumor que eu quero falar para vocês é o tumor odontogênico adenomatoide, o TOA, certo? Ele é comum em pacientes com 10 a 19 anos, tá bom? Ele é raro, com menos de 3 milímetros, menos de 3 centímetros, perdão. Assintomático, o paciente ele não sente dor nenhuma, certo? E ele causa a retenção dos dentes. É bem parecido com o cisto dentígero, certo? Mas ao contrário do cisto dentígero, que ele acomete principalmente só a região de coroa dos dentes impactados, né? O TOA, ele vai revestir todo o elemento dentário, como vocês conseguem ver aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, ó. Vocês conseguem ver um TOA, né, revestindo todo o elemento dentário nessa região de premolar aqui, ó, causando uma retenção do mesmo e a presença do dente descido aqui ainda. E depois a gente consegue ver o cisto removido, tá bom? A gente consegue ver, ó, todo o elemento dentário envolvido, tá bom? O TOA, a apresentação clínica radiográfica dele vai ser unilocular, certo? Ele pode ter classificações delicadas dentro dele, tá bom? A gente consegue observar pela radiografia, aspecto parecido com flocos de neve. E ele envolve o elemento dentário por completo, como eu falei para vocês. O tratamento do TOA, gente, ele é bem tranquilo. Por quê? Porque a cápsula dessa lesão, ela é bem espessa. Então, fica bem mais fácil da gente fazer a enucleação e a curetagem daquela região, certo? A lesão ela vai sair com maior facilidade, tá bom? A gente não vai precisar usar nenhuma terapia adjunta, até porque o TOA ele tem um risco de recidiva muito baixo, tá bom? Em relação ao tumor odontogênico epitelial calcificante, gente, ele também é conhecido como tumor de Pittsburgh, certo? Ele é mais comum envolvendo a região de mandíbula, tá bom? E está fortemente associado à coroa de um dente incluso, principalmente os terceiros molares. É bem parecido com o cisto dentígeno, certo? A gente tem uma tumefação indolor, um crescimento lento dessa lesão, certo? A gente vai ter uma radiolucidez com margens definidas, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui, ó. Parece bem um cisto, tá bom? Um crescimento de um cisto. E a gente pode ter estruturas calcificadas em seu redor, que a gente consegue ver aqui, ó. Justamente isso. Algumas áreas, né, de calcificação ligadas à coroa desse elemento dentário, nesse caso aqui, desse segundo molar inferior, certo? A gente tem poucos casos relatados na literatura, certo? Por volta de 200 casos só na literatura. E o tratamento, de acordo com a literatura, gente, é feito pelo seguinte. Ele é um tumor considerado menos agressivo que o ameloblastoma, tá bom? Mas, por conta dele ser um tumor que é comparado com o ameloblastoma, a gente precisa fazer uma remoção cirúrgica com margem de segurança, tá bom? Que a gente pode utilizar tanto a osteotomia periférica, quanto aquelas soluções lá que eu falei para vocês. A crioterapia, né, que seria o nitrogênio líquido, e as soluções de Carnoy, que tem o principal objetivo ocasionar necrose, certo? Da região mais superficial, certo? A fim de evitar recidiva. O cisto odontogênico calcificante é uma lesão incomum, certo? De comportamento clínico e variável, podendo ser intra ou extra óssea, certo? Também pode ser ela é uma lesão que também acomete tecidos moles, tá bom? Ele acomete com a mesma frequência tanto a maxila quanto a mandíbula. A região anterior, ela é a mais acometida,
tá bom? Mas também não deixa de aparecer na região posterior de mandíbula, certo? Ela, na maioria dos casos, essa lesão ela vai estar associada com outras lesões, podem ser desde odontomas, ameloblastomas e mixomas, certo? A lesão ela é uma lesão radiolúcida com aspecto unio-multilocular bem definida, certo? Ela parece realmente um cisto, tá bom? Que é um crescimento expansivo, mas não é, tá bom? No interior, ela pode aparecer algumas estruturas radiopacas, como vocês estão vendo aqui, ó. Por isso que é chamado de cisto odontogênico calcificante, tá bom? Devido a essas áreas calcificadas que aparecem nas regiões mais centrais do cisto, tá bom? Do cisto, tá bom? O tratamento dessa alteração, gente, ela é baseada simplesmente na enucleação cirúrgica, sendo bastante raras recidivas, tá bom? Então, a gente tem um baixo índice de recidiva, o que faz com que a enucleação cirúrgica seja um simples tratamento para essa alteração. Já em relação à origem mesenquimal, gente, a gente tem o principal, o mixoma, tá bom? Que ele é um tumor benigno, que acomete principalmente pacientes por volta de 25 a 30 anos, sem predileção por sexo, tá bom? E pode acometer tanto a região de maxila quanto a região de mandíbula. Na região de maxila, ela acomete principalmente a região anterior e posterior, e na região de mandíbula vai acometer principalmente a região posterior de mandíbula, certo? E ele pode ter um crescimento rápido, tá bom? A apresentação clínica e radiográfica, gente, principalmente a gente vai observar uma área de tumefação. Devido ao crescimento da lesão, pode acabar ocasionando uma assimetria facial nos nossos pacientes. Possui um aspecto único ou multilocular, certo? Vai depender da alteração. É assintomático, nosso paciente não sente dor quando está com esse tipo de lesão. Pode ocasionar, sim, reabsorção radicular e é uma lesão mal delimitada. E isso interfere diretamente no tratamento. Por quê? Porque o fato dessa alteração ter um elevado índice de recidiva e a cápsula dessa alteração ela é bem friável e, além de ser infiltrativo, a enucleação ela acaba sendo inviável, tá bom? Para esse tipo de tratamento, para esse tipo de alteração, certo? Então, a ressecção em bloco, ela tende a ser o tratamento mais adequado a fim de evitar recidivas, mas a gente também pode utilizar a enucleação mais uma terapia complementar, certo? Para a gente realmente tentar negar qualquer tipo de recidiva que esse paciente possa vir a ter, certo? Mas o principal tratamento é a ressecção em bloco. Já em relação ao cementoblastoma, gente, é uma neoplasia caracterizada pela formação de camadas de tecido igual ao cemento, certo? Eles geralmente estão próximos ao ápice dos elementos dentários. É mais comum em regiões de molares inferiores, como vocês estão vendo aqui nesse primeiro molarzinho, certo? Acomete principalmente pacientes menores de 25 anos, tá bom? Ele é circundado por um halo radiolúcido, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Um halozinho radiolúcido, depois a gente consegue observar a lesão radiopaca, tá bom? E essa lesão é do tipo que pode ocasionar, sim, uma reabsorção radicular, certo? No raio-x, a gente vai observar uma radiopacidade circular com aspecto em anel de chuveiro, certo? Incorporando a raiz do dente posterior, geralmente o primeiro molar inferior, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? E essa alteração, ela é uma lesão que é facilmente enucleada, certo? Em alguns casos é necessário a exodontia do elemento dentário mesmo, estando vital, mas ele é uma alteração que é facilmente enucleada devido a esse halo radiolúcido que acaba revestindo essa alteração, certo? Já em relação aos tumores mistos, gente, a gente tem o fibroma meloblástico, certo? Que o fibroma meloblástico ele é um tumor odontogênico benigno misto, que vem de origem mesenquimal e epitelial, considerado raro, tá bom? Ele acomete principalmente pacientes jovens, sem predileção por gênero, certo? É encontrado com maior frequência na região posterior de mandíbula e 75% dos casos está associado a dente incluso, que é exatamente aqui, ó, nessa imagem que vocês estão vendo, tá bom? É bem parecido com o cisto dentígeno, tá bom? Na apresentação clínica e radiográfica, a gente tem uma lesão radiolúcida circunscrita com um halo radiopaco que pode ser uni ou multilocular, certo? Aqui ela aparentemente parece uma lesão multilocular, porque a gente tem aqui, né, a cápsulazinha dentário, mas aqui, ó, revestindo a alteração, a gente tem diversos lóbulos, tá bom? E apesar de assintomático, quando muito extenso, pode acabar ocasionando abolamento na cortical óssea, causando assimetria facial, devido ao seu crescimento também.
tá bom? O tratamento dessa alteração, gente, ele tem que ser radical. Por quê? Ele pode ser radical ou conservador, porém, o risco essa alteração, ela possui um risco de malignização, tá bom? Então, a fim de evitar essa recidiva e essa transformação em lesão maligna, a gente deve fazer um tratamento mais radical possível, certo? Já o odontoma, a gente já ouviu bastante falar sobre essa alteração, que é uma das lesões mais comuns em relação de origem odontogênica, certo? São amartomas dentais que não têm predileção por sexo e acomete principalmente pacientes na primeira e na segunda década de vida. Por que isso, Ítalo? Porque é quando os pacientes estão na fase de erupção dentária, certo? Possui duas variantes, sendo ele o composto ou complexo. O odontoma composto, ele acomete principalmente a região anterior de maxila, está realmente associada na região, principalmente da região dos caninos, certo? Então, se o paciente ele passa do período de cronologia de erupção, o paciente, ele, por exemplo, 14 anos, já tem que ter erupcionado o canino e não erupcionou ainda, a gente ainda vê a presença do dente tecido, a gente tem que bater uma radiografia panorâmica, tá bom? Ou periapical para a gente identificar se não tem nenhum tipo de alteração lá, certo? Que nesses casos, na maioria dos casos, é o odontoma composto, tá bom? Já o odontoma complexo, ele acomete principalmente a região posterior de mandíbula, certo? E ao contrário do odontoma composto, que parece um monte de dentículos juntos, encapsulados, no odontoma complexo a gente tem uma massa de aglomeração de esmalte, dentina, tudo junto, tá bom? E que é facilmente removida. A apresentação clínica, a gente tem a superfície normal, com tumefação. Ela é uma lesão assintomática, certo? Pode ocasionar ausência dentária justamente por isso, por conta de poder ocasionar impacção dos elementos dentários, certo? Ela impede aí o trajeto de erupção desses elementos dentários e possui uma consistência dura. O tratamento ele é conservador, certo? Somente com a enucleação da região e a retirada dos fragmentos, a gente tem a remoção total dessa alteração, certo? Lembrando de remover, que a gente tem que remover todos os fragmentos para evitar recidiva, certo? E evitar qualquer outro tipo de problema, tá bom? Já o fibromameloblástico, ele acho que era só isso mesmo. Fechou. Eu voltei. Em relação aos cistos, pronto, a gente terminou a parte de tumor, tá bom, gente? Agora a gente vai entrar na parte de cistos odontogênicos, tá bom? Os cistos, como vocês bem sabem, os cistos eles são cavidades patológicas revestidas por epitélio, mas que possuem um material líquido ou semissólido em seu interior, o que contribui para o seu crescimento, tá bom? Que é o crescimento por pressão hidrostática, certo? Os cistos, assim como os tumores, eles podem ser divididos eles são divididos, né, são classificados em cistos do tipo odontogênico inflamatório, que a gente tem como principal o cisto periapical, cisto paradental e o cisto residual. Já em relação ao cisto odontogênico não inflamatório, a gente tem o cisto dentígero, o cisto de erupção e o queratocisto. Em relação aos não odontogênicos, a gente tem o cisto nasolabial e o cisto ducto nasopalatino. E em relação aos pseudocistos, a gente tem cistos hemorrágicos, cisto de retenção do seu maxilar e cisto ósseo aneurismático e o cisto ósseo latente, também chamado de cisto defeito ósseo de Stafford, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles. Começando pelos inflamatórios, a gente tem como principal o cisto residual, certo? Para quem não sabe, o cisto residual ele é um cisto periapical, só que continuou lá porque o elemento dentário associado a esse cisto ele foi removido, tá bom? Então, o cisto residual ele continuou lá naquela região, não foi feita a curetagem daquela região, né, para tentar remover o cisto que estava presente junto ao elemento dentário. São lesões antigas indolores, certo? Possuem um aspecto radiolúcido e ovalado, sabe, tá bom? E por se tratar de um cisto, né, possui um halo radiopaco revestindo a lesão, certo? O tratamento, a depender do tamanho, ele pode variar em uma marsupialização e uma enucleação, certo? Mas na maioria dos casos é feito com marsupialização e curetagem ou enucleação e curetagem. Enucleação e curetagem, tá bom? Que é justamente para poder retirar todo o resto, né, de tecido
de cisto residual que possui lá naquela região e evitar a recidiva, tá bom? Em relação ao cisto periapical, gente, a gente já vê muito, né, cisto periapical, desde o que a gente entende por gente, certo? Que ele está presente em mais ou menos 50 a 60% dos cistos, certo? É associado a dentes não vitais, quando a gente tem cárie, que atinge a polpa, que passa por aquela pulpite reversível, tararará. Aí chega a necrose, depois a gente tem um acúmulo de bactéria no periápice do elemento dentário, que vai ocasionar granuloma periapical, que pode evoluir para cisto, tá bom? Então, ele é indolor até o aparecimento da lesão. Por quê? Porque o paciente ele vai sentir todas aquelas dores de pulpite reversível, só que quando a gente realmente tem o aparecimento do cisto periapical, é quando o paciente ele realmente se encontra num quadro de necrose pulpar, tá bom? O tratamento para essa alteração, pode ser feita com um tratamento endodôntico ou acompanhamento, e na maioria dos casos é o tratamento mais indicado, certo? Mas também pode ser feito com marsupialização ou enucleação, certo? Junto à curetagem. Quando a gente tem lesões menores de 3 milímetros, a gente pode fazer a enucleação, tá bom? Quando a gente tem lesões maiores de 3 milímetros, a gente pode fazer marsupialização ou descompressão, certo? Já em relação aos cistos não inflamatórios, a gente tem o cisto dentígero, certo? Que o cisto dentígero, como eu venho falando para vocês, ele sempre, na maioria dos casos, está associado a um dente incluso. Na maioria desses casos, o terceiro molar inferior, certo? A gente vai ter a expansão do folículo coronário, certo? O folículo dentário. Ele vai atingir pacientes por volta de 20 a 30 anos. É variante do cisto folicular inflamatório e pode ocasionar expansão indolor das corticais, certo? Lembrando que o cisto dentígero ele vai revestir a coroa do elemento dentário, ao contrário do TOA. Lembra do TOA? O TOA, a cavidade cística, ele vai revestir todo o elemento dentário, certo? Então, a gente vai ter uma área radiolúcida rente à junção do esmalte e do cemento, certo? E a relação cisto-coroa ele pode estar tanto voltado para mais central, lateral ou envolvendo todo o elemento dentário, certo? A gente pode ter como tratamento para essa alteração também a marsupialização e enucleação, mais a curetagem, certo? Vai depender do tamanho da alteração, tá bom? Em relação ao cisto de erupção, gente, eu acho que vocês já ouviram falar, a gente vê bastante na odontopediatria. É ocasionado principalmente quando a gente tem a dificuldade na erupção dentária, pode ser tanto dentição decida quanto a permanente, certo? É quando a gente tem uma mucosa mais rígida, mais queratinizada, tá bom? E essa mucosa ela vai acabar impedindo a erupção do elemento dentário. A partir daí, a gente tem que fazer um procedimento, né, que a gente chama de ulectomia ou lotomia, para tentar fazer com que esse elemento dentário ele possa começar o seu processo de erupção final, tá bom? Ele atinge principalmente incisivos superiores, primeiro molares superiores e primeiro molares inferiores, certo? Atinge principalmente a primeira década de vida e não tem nenhum envolvimento ósseo. Como eu falei para vocês, a gente tem como tratamento a olectomia ou a olotomia. Na olectomia, a gente vai fazer esse procedimento aqui. A gente faz uma incisão, certo? Em forma de semilunar, e remove o tecido, tá bom? A gente vai remover o tecido que está impedindo esse elemento dentário de erupcionar. Já na ulotomia, a gente faz uma simples incisão. A gente não remove o tecido, a gente incisa e espera que o elemento dentário ele chegue a erupcionar, certo? A gente tem que pedir para os pais ter bastante atenção em relação a isso, porque o dente ele tem que erupcionar de uma forma rápida, tá bom? Por volta de uma semana, o dente ele vai erupcionar de forma bem rápida, certo? E vamos pedir para os pais fazerem esse acompanhamento, certo? E sempre entrarem em contato com a gente, tá bom? Já o queratocisto, a gente também já ouviu bastante falar dessa alteração, certo? É um cisto que tem um comportamento agressivo, possui uma cápsula friável, então a gente não consegue retirar a lesão por completa. A partir daí, a gente tem que fazer a crioterapia ou a solução de carnoiol, osteotomia periférica para diminuir os riscos de recidiva que possa vir a ter, certo? Acomete principalmente a região posterior de mandíbula, mais comum entre a segunda e a quarta década de vida, tem predileção pelo sexo masculino e é assintomático com crescimento lento, certo?
A gente pode, lembrando que o queratocisto ele também pode ocasionar na movimentação dos elementos dentários, certo? Ele não causa reabsorção, mas causa a mobilidade, a movimentação dos elementos dentários para outro local, certo? Como tratamento para o queratocisto, a gente tem como principal a descompressão. Por que a gente faz descompressão, Ítalo? O que é descompressão? A descompressão é como se fosse uma marsupialização, certo? Só que a marsupialização, como vocês veem nessa imagem aqui, ó, a gente vai abrir a janela óssea e vai costurar as bordas vai suturar as bordas dessa janela óssea para evitar com que a minha janela feche, tá bom? Já na descompressão, a gente faz a janela óssea e coloca um dispositivo, que pode ser uma seringa, pode ser um dreno, tá bom? Para evitar que realmente essa janela óssea não feche, tá bom? Porque na marsupialização corre o risco de fechar, e na descompressão não. A descompressão ela vai ajudar em que a gente vai diminuir a pressão osmótica, a pressão hidrostática presente dentro da cavidade e, consequentemente, vai ocasionar na diminuição da lesão, certo? E também vai fazer com que a cápsula dessa alteração ela seja um pouco mais... Ela deixe de ser friável, ela passa a ser mais rígida, entendeu? E acaba facilitando na remoção desse tipo de alteração, tá bom? Mas a gente tem que sempre lançar a mão das terapias adjuntas, certo? Que seria a solução de Carnoy com a crioterapia, ou solução de Carnoy ou crioterapia, perdão, com a osteotomia periférica, tá bom? Com aquele principal objetivo, retirar as células que foram infectadas, né, a fim de evitar risco de reincidivas, tá bom? Já em relação aos pseudocistos, gente, a gente tem um cisto ósseo simples, tá bom? Esse cisto ósseo simples, ele na maioria dos casos, ele não possui uma etiologia, ele possui uma etiologia certa, mas a gente acredita que é originário devido a traumas, tá bom? E devido à hemorragia intramedular. Essa hemorragia intramedular, gente, ela vai ocasionar, ela não ocasiona numa nova regeneração óssea, que acaba ocasionando no aparecimento de tecido fibroso, que acaba dificultando na formação de tecido ósseo para que a gente tenha um reparo dessa ferida, tá bom? Um reparo desse cisto. É uma lesão assintomática que raramente apresenta expansão das corticais, tem predileção pelo sexo masculino, acomete principalmente a região de corpo da mandíbula, então molares e pré-molares estão mais associados a esse tipo de alteração. É uma lesão radiolúcida bem delimitada, certo? E apresenta bordos com esclerose, certo? O tratamento ele pode variar, que pode ser desde uma curetagem, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente faz a curetagem da região a fim de estimular o sangramento, retirar o tecido fibroso que possa estar nessa região e fazer com que haja realmente a tentativa de regeneração de tecido ósseo para que se tenha a cura desse cisto ósseo simples, tá bom? Em relação ao cisto de retenção mucoso, eles são considerados pseudocistos antrais, encontrados em radiografias panorâmicas ou tomografias, tá bom, de rotina. Possui uma fórmula de cúpula que é discretamente radiopaca. Eu coloquei esse corte coronal aqui com esse cisto de retenção mucosa justamente para a gente ter uma melhor visualização da lesão, certo? Ela surge no assoalho do seu maxilar, certo? E ele geralmente surge devido ao acúmulo de exudato inflamatório abaixo da mucosa do seio, que seria a membrana de Schneider, tá bom? Então, abaixo da membrana de Schneider, a gente vai ter o aparecimento desse cisto, certo? Que pode ou não pode ser removido, tá bom? Infecções odontogênicas são as possíveis etiologias. Então, se eu tenho uma cárie que acabou atingindo a polpa, que ocasionou todo aquele quadro de vulpite reversível, necrose, e depois de necrose começou a ter abscesso, granuloma e depois cisto, podem ser uma etiologia desse tipo de alteração, tá bom? Ele é assintomático, mas os pacientes eles podem sentir dor de cabeça, obstrução nasal, coriza, tá bom? Então, pode ser acompanhado desse tipo de alteração. O tratamento dessa alteração é a remoção do fator causal, certo? Mas em alguns casos a gente faz a remoção do cisto, e a gente vai fazer uma janela óssea, né, considerado de acesso de cardioluc, que é um acessozinho que a gente faz na região da parede
parede posterior do seio, certo? Posterior lateral do seio, onde a gente vai fazer uma janela óssea a fim de ter um acesso livre ao seio maxilar para poder remover esse cisto, tá bom? Já em relação ao defeito ósseo de Staphny, gente, ele é um cisto ósseo latente, certo? Não se sabe ainda o que é que ocasiona esse tipo de alteração, certo? Mas ele é uma lesão radiolúcida assintomática localizada próximo ao ângulo de mandíbula, certo? Ele geralmente acomete essa regiãozinha aqui, ó. A etiologia e patologia, como eu falei para vocês, são incertas. A gente tem predileção por pacientes do sexo masculino e acomete principalmente de forma unilateral, mas também pode ocorrer de forma bilateral, mas é bastante raro. E os pacientes, eles não sentem dor, tá bom? Com esse tipo de alteração. A gente pode fazer a intervenção cirúrgica, certo? Mas também a gente pode fazer acompanhamento desse tipo de alteração, para ver se a gente para verificar se tem evolução ou não. E esse acompanhamento ele acaba sendo preferível como método de tratamento, tá bom? Essas foram as referências utilizadas, tá bom, gente? Me ponho à disposição de vocês e até a próxima.